Provérbios capítulo 3, versículo 5. E eu selecionei do 5 ao 12, ok? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Preste atenção. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio conhecimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu interior e cura para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor, aleluia, repreende aquele a quem Ele ama, assim como o Pai a quem quer bem. Diga graças a Deus. Queridos, a nossa base de relacionamento com Deus se dá pela confiança. E com Deus é assim: quem conhece, confia. Qualquer outra reação, resposta, atitude, é a ausência total da confiança em Deus. Então, sem confiar em Deus, não dá. A gente não vai a lugar nenhum. Tudo se baseia na confiança. Deus é assim. Repita comigo: Deus, quem conhece, confia. Se você é um leitor assíduo da Bíblia e você também ama a palavra de Deus, você sabe que em momentos muito específicos nós recorremos à palavra de Deus, crendo que ali vamos ouvir a sua voz. Então a palavra de Deus, em algum momento, ela é para você um toque de Deus. Em algum momento ela se torna para você um abraço de Deus. Em algum momento se torna, sim, a voz forte e repreensiva do Pai, que nos chama a atenção e que nos corrige. Às vezes você abre a palavra de Deus e você recebe dela a direção para o seu caminho, o que você precisa e deve ser feito, como isso deve acontecer da melhor forma possível. Muitas vezes você abre a palavra de Deus e tudo que você precisa e encontra nela é paz de espírito. Então todos os tumultos e todas as tribulações e todas as turbulências da vida cessam quando você lê a palavra de Deus. Enquanto eu estou falando com você aqui, a sensação que eu tenho, porque foi essa sensação que me veio enquanto eu meditava nessa palavra, é como se eu não estivesse falando para a congregação toda, todos vocês aqui. É como se eu estivesse conversando individualmente com cada um de vocês. É como se a gente estivesse tomando um café. Sabe? Só eu e você, cada um de vocês. E então, a gente começar a conversar e a falar sobre a fidelidade de Deus, a confiança em Deus. Como se você me perguntasse: pastor, eu estou passando por dificuldades e eu não consigo mais confiar, eu não consigo mais acreditar. E o que está acontecendo comigo? Então, o Espírito Santo me orientasse, em algum momento, por Provérbios 3, a te ajudar no processo de relacionamento com Deus. Então é isso que eu quero fazer a partir de agora. O versículo de número 5 tem algo bem interessante aqui, pelo menos duas coisas muito importantes. Primeiro, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie, né? Dependendo da sua versão, não faça de estribo, não te estribes, não te apoie, simples e unicamente na sua capacidade de conhecer ou no seu conhecimento. Eu diria para você como conselho: não confie cegamente na sua capacidade de conhecer ou intelectual a respeito daquilo que você acredita que Deus é. Que você preste um pouco mais de atenção no seu coração.
Porque quando um coração se encontra com Deus e há um processo de novo nascimento, você começa a ser visitado por intenções, vontades, querer efetuar de Deus que vão acionar o seu coração. Escute, nenhuma outra experiência do lado de fora fará sentido na sua vida se primeiro Deus não for muito claro aqui, dentro de você. É por isso que às vezes tem pessoas que têm acesso a coisas tão incríveis de Deus, testemunhos que você vê na vida das pessoas, coisas que lhe contam que, eu consegui romper e venci nessa área, e acabei de vencer o câncer, e eu estou bem nesse, e ali, e lá. E aí tem gente que olha e não consegue ver Deus naquele lugar, porque não há manifestação exterior a respeito de Deus que terá justificativa, ou que se justificará ser Deus para você, se antes Ele não for Deus dentro de você. Então é importante que você confie sim no seu coração. Tudo aquilo que a gente pode ver, tudo que se pode ler, tudo que se pode captar, tudo que se pode absorver, tudo que se pode viver a partir do coração de alguém que sabe quem Deus é muitas vezes mais superior do que confiar apenas no seu intelecto. Então é aquele negócio, a sua mente te desafia friamente a resistir, a duvidar, ou a simplesmente se nutrir de incredulidade. Mas se você sabe quem é Deus aqui, você vai perceber quando o seu coração falar com você. No momento de julgar, de acusar, de condenar, de apontar os dedos, ou de ser violento em alguma circunstância, se realmente Ele está aqui, você vai ouvi-lo aqui. O seu coração será determinante. Então o conselho do versículo 5 está dizendo assim, confie no Senhor de todo o teu coração. Acredite naquilo que Ele fez aqui dentro de você. E não tenha apoio na sua capacidade intelectual de avaliar as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as vezes, escute isso, eu quero que você escreva isso na sua mente e no seu coração. Todas as vezes que intelectualmente você for capaz de explicar o seu nível de relação com Deus, todas as vezes que intelectualmente você for capaz de explicar o problema que você está enfrentando, não, esse problema é por causa disso, esse problema é por causa disso, não é porque esse problema é por causa disso, esse problema é por causa daquilo, esse problema é por causa daquilo, porque esse problema é por causa daquilo. Então é o seguinte, está tudo sob controle, eu entendo. Todas as vezes que você for capaz de explicar intelectualmente a situação que você está vivendo agora, você reduziu Deus ao seu nível. Não, está no controle, eu sei o que está acontecendo por isso, está acontecendo por aquilo, está acontecendo... Não. Você consegue explicar a sua relação com Deus? Então você reduziu Deus ao seu nível humano. Por quê, pastor? Porque existe uma característica que deve obrigatoriamente acompanhar todo servo, filho de Deus. E o que é, pastor? O caos. Nós sempre andaremos em alguma circunstância que seremos incapazes de explicar por que aquilo está acontecendo. Sempre. E quando você não se permitir viver isso, Deus vai criar essa situação na sua vida. Para quê, pastor? Para você aprender a depender dEle. Para que eu e você aprendemos a confiar que Ele está no controle. Aleluia! É por isso que chega momentos na vida da gente que você diz assim, Deus se calou, Ele vai permanecer calado. Deus não está fazendo agora e vai demorar para Ele fazer. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Perfeito, você está na vontade e no propósito. O caos tem que se instaurar. O impossível tem que bater na sua porta. A incapacidade, você tem que chegar num dia e ficar totalmente sem condições de explicar por que você está passando por aquilo. Por que isso está acontecendo comigo? Porque é exatamente nesse instante que o seu intelecto não pode e você não se apoia nele, que tudo que vai sobrar para você é o seu coração para confiar nele. Por quê, pastor? Porque o justo viverá pela fé. E se ele não viver assim, Deus não tem prazer nele.
Porque a nossa base de relacionamento com Deus é confiança. Eu não entendo nada do que o Senhor está fazendo agora, mas eu confio que o Senhor está fazendo alguma coisa. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Eu recebi uma enxurrada de perguntas e questionamentos do culto passado, quando eu questionei o posicionamento do enunciado profético. Gente, eu não sou contra. É impressionante como essas pessoas têm mania. Alguns, né? Eu não sou contra dons. Dons são dons de Deus. Habilidade, enunciado profético. Mas não há nada que supere a palavra de Deus. Ok? Algumas pessoas têm necessidade de correr atrás de profeta. Eu não estou dizendo que se Deus te usa, amado. Abençoe as pessoas, sirva ao corpo, ok? Só que tem só um texto bíblico, na Bíblia, que normalmente, quem acha que o ministério da igreja se conclui em dom de revelação e habilidade, esquece de ler a Bíblia. Provérbios 25:2. A honra do rei é descobrir as coisas, mas a glória de Deus é ocultá-las. Irmão, dá licença, tem coisa que Deus não quer que você saiba. Se você procurar alguém com dom e habilidade de revelação, o dom e habilidade dele é capaz de lhe mostrar alguma coisa, mas tem coisas que Deus não quer que você saiba, para que você dependa dele, para que você confie nele, para que o seu culto continue um culto que é um culto de esperança e de fé. Então não se preocupe se Deus não falar tudo o que você espera ouvir, porque a glória de Deus é esconder as coisas, para que a gente continue confiando nele. Você entende até aqui? Diga graças a Deus. Olha o que o Senhor me deu, para que a gente tenha razão em continuar confiando. O inexplicável precisa nos acompanhar. Essa é a diferença. Você perde o controle. E Deus diz, fica tranquilo, eu confio. Ele sabe o que está fazendo. O inexplicável precisa nos acompanhar. Porque com o inexplicável nascerá a perseverança. Quando você consegue ter o domínio da situação e consegue ler o seu futuro antecipadamente, você se precipita em todas as suas decisões. Perdeu a perseverança. Com a perseverança vem a nossa capacidade e força renovada de continuar até rompermos no milagre de Deus. Sabe por que Deus não faz de imediato? Sabe por que muitas coisas não acontecem milagrosamente, imediatamente? Você sabe por que Deus não te cura totalmente agora? Sabe por que Deus não abre essa porta para você agora? Na boa. Se Ele te abrir a porta hoje, você nunca mais volta aqui. Nem para dizer obrigado. Você entende o porquê do processo? Todas as pessoas que são submetidas ao processo da paciência para alcance de um milagre e conseguem no processo da demora, do inexplicável, do caos de Deus, sobreviver ao processo, ele não só se encontra com o milagre, como ele consegue sustentar a gratidão do milagre para sempre. Você deve conhecer alguém. Você deve conhecer alguém que já recebeu de Deus de imediato tanto e nunca mais voltou, nem para servir a igreja, nem para servir aos seus irmãos, nem para dizer obrigado. Então louve a Deus se você está inserido num processo que parece que está demorando. Louve a Deus se parece que você está caminhando de mãos dadas com o inexplicável e o caos há mais de 10 anos. Fica tranquilo, a sua paciência nesse processo vai resultar em tanta glória, mas tanta glória para Deus. Você está entendendo até aqui? Diga graças a Deus. O versículo 5 diz, não se apoie no seu conhecimento, mas confie nele de todo o seu coração. O versículo de número 6 diz, e esse é um dos momentos mais incríveis, reconheça-o em todos os seus caminhos.
Reconheça-os em todos os seus caminhos. Por quê? Porque quando você o reconhece nos seus caminhos, Ele vai garantir que a sua caminhada se torne mais leve e mais suave, porque Ele endireitará as tuas veredas. Eu não entendi. É que você quer fazer tudo sozinho, cara. Meu Deus, está muito difícil ser pai. Então convide Ele que é pai, para que seja pai com você. Significa reconhecê-lo no caminho. Pai, Deus, Tu és o único e soberano Pai. Tu és o primeiro Pai, Tu és o Pai soberano. O Senhor cuida bem de todos os seus filhos. Ensina-me a cuidar dos meus filhos. Tem gente que quer fazer investimento e quer fazer por conta e risco. A Bíblia diz que foi ele que encontrou um campo, e foi ele que identificou no campo um tesouro, e foi ele que conseguiu encontrar ouro nesse campo. Ele é o melhor investidor que existe. Traga ele para ser investidor com você. Traga ele para te dar habilidade quando você estiver investindo, comprando, negociando ou abrindo uma nova sociedade. Traga Ele com você, pelo amor de Deus. Diga: Senhor, vem ser comigo. Diga: Senhor Jesus, Tu és o esposo por excelência, que deu a vida por sua esposa. Então me ensina a ser este marido incrível. A Bíblia está dizendo: reconheça-o. Esse reconhecimento não é ler sobre ele ou memorizar textos sobre ele, mas esse reconhecimento aqui significa conecte com ele, troque experiências com ele. Meu Deus do céu, eu preciso tocar e preciso cantar, mas ele é o musicista por excelência. Ele é a fonte de toda a adoração, ele é a fonte de toda a canção, ele é a fonte de toda a instrumentalidade. Senhor, como Tu tocarias esta noite? Senhor, como gostarias de me ouvir cantar esta manhã? Senhor, como gostarias de me ouvir ministrar nesta manhã? Senhor, eu Te reconheço. Ah, meu Deus, Senhor, eu estou passando no meio de um caminho tortuoso de enfermidade e dor, mas Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor. Eu Te reconheço no meu caminho. Passa comigo este caminho. Oh, meu Deus, a Bíblia diz: reconheça-o em todos os teus caminhos, porque Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Deus está dizendo assim: eu quero participar da sua vida, e eu quero fazer parte de tudo aquilo que é do seu interesse. Você está interessado em quê? Numa família? Eu sou pai, tenho filhos. Você sabia que o que eu criei primeiro foi uma família? Eu posso te ajudar. Qual é? Ele está dizendo: reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus está dizendo: eu não quero controlar a sua vida, eu não quero controlar você, eu quero participar com você. E às vezes a nossa oração é apenas quando a bomba explodiu e o negócio deu problema. Vem resolver, vem resolver, vem resolver, vem resolver, vem resolver. Não. Deixa eu participar. Eu não sou, mas Tu és. Eu não sei, mas Tu sabes. Eu nunca fiz isso antes, mas o Senhor é de geração em geração. Eu não faço ideia como enfrentar esta batalha, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Eu não faço ideia como passar por esse deserto, mas Tu és o fogo, a nuvem, a rocha, a água, o maná, o livramento, o escape. Reconheça-o nos teus caminhos, em todos os teus caminhos. Quando você faz isso, Ele faz com que os seus caminhos se tornem mais suaves e mais fáceis de seguir por Ele. À medida que as pessoas nascem em Deus, quando você aceita Jesus,
Imagine, você aceita Jesus. Começa um processo de crescimento e desenvolvimento. Chega uma hora que a sua intelectualidade, está crescendo para cima, certo? Para cima, ok? Chega uma hora que a sua intelectualidade, vaidade, religiosidade, autossuficiência, percebe? Vai te afastando do propósito. É nessa hora que a poda acontece. Todas as vezes que você começa a sair do propósito, o primeiro amor, a capacidade de perdoar, a capacidade de se relacionar com os diferentes ou com as diferenças, a capacidade de servir, a voluntariedade, a generosidade, o amor, a misericórdia, a compaixão, você não entende. Em algum momento você sofre o processo de uma poda radical de Deus. Chega um momento na vida de gente, a religião fez muito disso, que a graça perde o seu significado, que a capacidade de perdoar é apenas um discurso religioso, mas que na prática não existe. Que na prática deixou de existir. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, se você não tiver discernimento e humildade, porque se existe uma coisa que mata a crente, chama orgulho. Foi essa a herança desgraçada que o espírito da religião deixou para as pessoas. Orgulho. Ninguém me manda, ninguém me muda. Eu me visto como a religião me ensinou, eu me porto como a religião me ensinou, eu cumpro como a religião me ensinou, e fica essa disputa ridícula, e geralmente um processo de orgulho. Não consegue ler a movimentação do tempo. Gente chorando, se derramando, se entregando na presença de Deus, e alguns não sabem nem o que vieram fazer no lugar. Porque o espírito da religião e o orgulho lhe impede de entender a movimentação. Já estive em lugares, por exemplo, que algumas pessoas cultuavam sérias e resistentes. Qual o seu problema, irmão? Não, eu estou esperando que hora vai cantar um hino da harpa. Porque eu só choro quando o hino da harpa canta. Mano, já deu uma andada aí, viu? Já deu uma mudada geral, global. Porque é muita vaidade da gente achar que nós detemos a única fonte de avivamento absoluto da mega power, do mega full, do mega tal, do mega não sei o quê. Observe a movimentação, a igreja é global, a igreja não é local. Por isso que a gente observa o que se canta, o que se faz, o que se sente. Então chega um momento em que as pessoas começam a ler a Bíblia por conveniência. Então a ideia que você tem a respeito de Deus, você começa a buscar na Bíblia alguma coisa que sustente a sua ideia a respeito de Deus. E não é você quem lê a Bíblia, é a Bíblia quem tem que ler você. É diferente, é ela que tem que ler você. Aí gera o que a gente chama de conveniência religiosa. Alguns pastores, infelizmente, se tornaram tendenciosos a respeito disso. E aí ele procura na igreja, em algum momento de crise, ele começa a pregar para afetar aquela crise ou para acusar as pessoas em relação àquela crise. Então, na verdade, ele buscou de forma errada. A leitura bíblica precisa ser uma entrega profunda, de fome, de sede e desejo. Toda entrega pela palavra de Deus deve ser uma fome desesperada por conhecê-lo e encontrá-lo, para que ele participe de todos os nossos caminhos, e a gente para de ficar andando em caminhos tortuosos, porque nós o reconhecemos e o encontramos na sua palavra. Quando você avança um pouquinho nos versículos 7 e 8, não seja sábio segundo os teus próprios olhos, teme o Senhor e se aparta do mal, porque isto vai atrair para você saúde, isto vai trazer para você paz de espírito, cura do âmago, ou cura da alma interior, vai te afastar do que é mal e vai te encher de saúde. E eu amo essa expressão de temor. Essa expressão de temor é aquilo que nos atrai a Ele e que nos faz entender o processo. Lembra quando eu falei anteriormente que muitas pessoas vêm simplesmente pelo milagre e nunca mais voltam? Esta semana eu conversava com a minha esposa e ela disse assim: você lembra da mulher do fluxo de sangue?
Marcos capítulo 5, por exemplo. Então também está nas entrelinhas, quando ela recebe a cura e ela toca e ela sai. E o Senhor diz: ei, 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 volta aqui. E quando ela é conectada à família e ao propósito de pertencer a algo maior do que simplesmente o milagre, Ele chama ela de filha e traz ela de volta. Então o Senhor está dizendo: se você sair daqui só com um milagre, é tudo que você vai levar. Se você sair daqui só com um milagre. E aí a minha esposa disse assim: amor, ele chama ela e diz assim para ela: o que você precisa da minha presença em você. Porque você vai, é só com a minha presença que você vai sustentar um milagre. Por isso que tem gente na igreja que já viveu muito milagre e o culto dele não tem graça nenhuma. Nem para ter graça pelo milagre que já recebeu. Porque ele não aprendeu a sobreviver no processo. O milagre, ele é importante, é bem-vindo, nós cremos, é demonstração de poder do Evangelho. E ele nos ativa, ele nos eleva a um nível sobrenatural e glorioso de experiência com Deus. Porém, as pessoas que suportam o processo de um milagre, que parece que demora, ou que se estende por dias ou anos, e conseguem sustentar o espírito de temor, jamais perdem o seu relacionamento com Deus. Eu acho isso muito interessante, eu gosto dessa palavra, porque eu conecto ela com os versículos 11 e 12. Eu conecto 7 e 8 com 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem fique irritado ou enojado pela sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama, assim como o pai ao filho a quem Ele quer bem. Quer ver a diferença de quem teme ao Senhor com a natureza de quem aceitou o processo? Quando eu falo isso, eu tenho assim muita vergonha. Quando meu filho mais velho tinha uns 4, 5 anos, ele brigou com outro menininho, coisa de criança. E aí ele deu uma mordida no braço do menino, coisa de criança. Gente, eu fiquei tão nervoso que eu não suporto briga. Tenho pavor de briga. Nunca briguei, nunca dei um soco, nunca levei um soco. Pensa um caba mole, sou eu. Medroso que dói. Brigo com ninguém. Com ninguém. Só que eu fiquei muito bravo com ele. Eu dei uma surra nele. Peguei o chinelo, 4 aninhos. 4, 5 aninhos. Eu dei uma surra nele. O Arthur nunca levou uma palmada. Tadinho dos mais velhos, né? Né, Clê? Serve de exemplo, né, Celso? Pastor Zé Carlos, doeu meu coração. Depois que eu estava na hora irritado, né? Ai, chinelo. E eu batia, porque o pai e a mãe têm antigamente um processo de bater por sílaba, né? Você nunca vai morder as pessoas. Já torturava por cada sílaba uma chinelada, né? O cara me deixou mal. E na minha mente era a minha correção e disciplina, né? A surra foi tão severa que ele dormiu. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele fez foi correr para o meu colo. Aí eu peguei ele no colo. E ele disse: eu não vou fazer mais, pai. Esse é o princípio do temor a Deus. Às vezes Deus olha para você e diz: olha o que você fez. O que é que você faz? Você vai embora daqui. Mas se você o ama como pai, é isso que muda as coisas. É que mesmo depois da repreensão, você volta aqui no outro culto.
e procura o colo dele de novo. E aí ele olha para você e diz: isso que você fez foi muito mal. Você não devia ter feito isso. Menino mau. Menina má. Só que aí você quebra ele. Porque você corre para os braços dele. Filho meu, rejeites a correção do Senhor. E não fique irado se ele te quebrou, se ele te moeu, se ele te jogou lá embaixo. Porque ele só faz isso com quem ama. Porque ele faz exatamente como um pai faz com seu filho. Sabe o que eu sinto aqui agora? Sabe o que é corrigir alguma coisa? Sabe quando você tem um tumor maligno que está matando seu corpo? E o médico chega e diz: a gente vai ter que corrigir isso. A gente vai ter que arrancar isso daí. E às vezes fica uma marca. Diga assim comigo: cicatrizes sim, feridas abertas não. Correção é quando ele chega e diz assim: vou ter que arrancar isso aí de você. Isso vai matar você. E às vezes isso fica exposto. Ele aparece. Cheira mal. As pessoas, ainda que sejam as mais próximas de você, não conseguem acreditar que você carregava um tumor desse tamanho dentro de você. Mas o Pai que te ama diz: a gente vai tirar isso aí. A gente vai arrancar isso aí de você. E vai ficar tudo bem. Toda correção é arrancar da gente as partes desnecessárias que não precisam estar lá. É por isso que a palavra de Deus jamais pode ser para humilhar as pessoas. Eu não posso pregar com a ideia de que eu sou o único certo e você é o todo errado. Você sabe o que significa pregar? Você sabe o que é pregar? Pregar para um... Cadê aquele outro pedestal? Esse aqui, pode ser. Você sabe o que significa pregar para um pregador? Eu não estou falando gente de performance de púlpito. Sabe o que significa? Pastor Jefferson, vem aqui um pouquinho. Imagina que isso aqui é uma espada, ok? Isso é uma espada. É a palavra de Deus, ok? Quando eu começo a pregar para você, ela está assim para mim, ó. Vou fazer um efeito. E à medida que eu vou pregando, é assim, ó. E ela vai transpassando. Ok? Então obrigado, pastor. Eu não estou pregando como super-herói. Estou pregando como alguém que sabe o que é depender de uma correção. Quando ele tira fora e diz: eu vou tirar, eu vou restaurar, eu vou mudar. Todas as vezes que um altar e uma igreja começar a negar o perdão e a graça de Deus às pessoas, um tempo de poda começa nessa igreja. Porque ela vai começar a se tornar infrutífera e improdutiva. E eu encerro dizendo, Provérbios 9, capítulo 3, versículo 9 e 10.
Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Essa primeira expressão, honrar, nada tem a ver com dar. Essa primeira expressão em honrar significa cuide bem e com responsabilidade daquilo que Deus te deu. Então, se Ele te prosperou, se Ele te abençoou, se Ele encheu as tuas mãos, teu celeiro, tua casa, cuide bem. Agora, as primícias sim, as primícias em particular, é saber reconhecer ao Senhor, inclusive, em dar e em semear. O que significa ofertar, semear? O que significa primícias? Olha a frase que o Senhor me deu. Quer ver? Repita comigo. Diga assim: eu reconheço uma pessoa. Eu reconheço Deus. Eu o reconheço em todos os meus caminhos. E eu declaro: não vou me envolver com coisa alguma. Não vou oferecer nada que Ele não possa participar. Ele quer ser o primeiro em tudo. Se você tiver que ofertar, oferte com a participação dEle e não com a sua capacidade de controlar suas finanças. É só pedir a Ele e Ele vai visitar o seu coração. Se você tiver que cultuar, cultue com a participação dEle, não com a sua capacidade de controlar a sua própria liturgia. Leia o ambiente, responda ao altar, ao comando que flui da adoração, da palavra, da atmosfera que se cria, do ambiente que se constrói. Agora vem a parte mais interessante para aqueles que são habilidosos investidores e empreendedores. Honrar e reconhecer com primícias. Por quê? Versículo 10. Porque se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe o que o versículo 10 significa? Que é extremamente egoísta para um crente não querer mais. Tem gente que eu vou ter que desenhar. O Senhor está dizendo: eu quero encher seus celeiros. Eu quero que você queira mais. Eu quero que você espere mais de mim. Eu quero transbordar suas mãos. Eu quero que você tenha em abundância. E não só para você, mas para todas as pessoas que Deus enviar sobre a sua vida. Toda pessoa que vive com restrição e egoísmo e não se interessa em ter mais, está também negando o senhorio e a suficiência de Deus na sua vida. O salmista no Salmo de número 119, versículo 17, ele diz: Senhor, seja generoso comigo, seja muito generoso comigo, para que eu consiga cumprir na minha vida todo o propósito que o Senhor estabeleceu para mim. Olha o que ele está dizendo: seja generoso comigo, encha as minhas mãos e me dê condições suficientes de viver o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. A palavra de Deus está dizendo: é muito egoísta você sentar no seu canto e achar que não precisa de mais. É por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, no versículo 7 e 8, diz: de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Significa que é zombaria não deixar que Deus participe com você da capacidade de você ter mais. Até isso é zombar. Se a sua semeadura é uma semeadura medíocre, sem fé, sem esperança, e você negligencia a capacidade de prover que Ele tem sobre você, isso é como um desprezo. E eu encerro com duas frases compartilhadas com a minha esposa essa semana. E a gente tem pensado muito na igreja que nós queremos ser. A igreja que nós queremos ser é uma igreja aonde a força que nós vamos fazer pela palavra é encontrar na palavra o máximo de amor de Deus possível por você.
Vou falar de novo. Enquanto muitos acreditam que a força de uma pregação é mostrar o quanto você está no inferno, nós acreditamos que igreja é mostrar pela palavra de Deus o quanto Ele lhe tirou do inferno. A força mais poderosa de Deus não é o medo, é o amor. Porque Deus amou o mundo. Deus não ameaçou o mundo, Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu único Filho Jesus. Ministério de louvor. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quero que você guarde isso. Preste atenção em alto e bom som agora. A igreja que queremos ser é uma igreja que vai se esforçar por se encontrar com o amor de Deus e transferir este amor ao maior número de pessoas possíveis. E em segundo lugar, a igreja que queremos ser é a igreja que solta as pedras. Que abra mão das pedras de acusação e medo. E não só abra mão das pedras, mas que tenha a humildade de ajuntar pelo caminho as acusações, as feridas e as vergonhas, as pedras atiradas no passado, para que os inocentes que passarem pelo caminho não se firam. Oh, meu Deus. Porque às vezes quando você tira uma pedra de acusação, você não volta lá para tirar ela do caminho. E vem um inocente que não sabe de nada e pisa nessa pedra. Você sabia que nessa igreja as pessoas são feridas? Você sabia que nessa igreja as pessoas são humilhadas? Você sabia que nessa igreja as pessoas atiram pedras? Olha quantas pedras de acusação pelo caminho. Nós vamos, diga comigo, nós vamos ajuntar as pedras. Nós vamos ajuntar as pedras que acusaram e que feriram. Diga, para que os inocentes que chegarem não se firam nelas. Oh, meu Deus. Fecha os teus olhos, fale alguma coisa, diga alguma coisa. Há um batismo de amor liberado nessa casa hoje. Você